No dia 27 de março de 2023, pouco depois das 9h30 da noite, o fotógrafo da natureza Walter Binotto estava em casa. E, como sempre, com sua câmera fotográfica nas mãos, pois tinha o costume de fotografar um fenômeno conhecido como Sprite. Os sprites são eventos luminosos transitórios que ocorrem durante tempestades e normalmente são produzidos por campos elétricos quase eletrostáticos, gerados por relâmpagos que vão da nuvem para o solo. Neste vídeo de poucos segundos, você pode conferir a rapidez com que os sprites acontecem. Veja mais uma vez. Normalmente, os sprites acontecem acima das nuvens tempestuosas. Se estendem de 45 a 90 quilômetros de altitude e têm coloração laranja-avermelhada. A duração deste fenômeno é irrisória, apenas 17 milissegundos, e ela ocorre alguns milissegundos após a descarga do raio que o gerou. E não é todo raio que gera os sprites, e nem em qualquer região. Por isso, esse fenômeno meteorológico é mais conhecido por profissionais que vigiam os céus. Whoa, I saw that one too. You saw that red one? Como meteorologistas, astrônomos e até fotógrafos da natureza, como o Walter Binotto. Mas o que Binotto conseguiu capturar naquela noite não foi um sprite, pelo menos não do tipo convencional. Tratava-se de um círculo avermelhado enorme, que, segundo ele, poderia ter alcançado, no mínimo, 360 quilômetros de diâmetro e uma altitude entre 90 e 100 quilômetros. Ao mesmo tempo que tinha o formato de um anel, Binotto preferiu chamá-lo de donut gigante. Prato cheio para o Homer Simpson, com certeza. A anomalia no céu durou meros milissegundos, mas tempo suficiente para que a Sony A75 de Binotto, devidamente configurada para fotografar fenômenos celestes, pudesse capturar o fenômeno. Contudo, por ser a primeira captura desse tipo de anomalia, Binotto ficou um tanto quanto desconfiado, pois aquilo poderia ser resultado de alguma movimentação mais misteriosa no céu. Poderia ser um OVNI? Especulações não faltaram depois que Binotto postou a foto nas redes sociais. É claro que a explicação do fotógrafo é baseada nos conhecimentos de meteorologia e não de ufologia, mas assim mesmo levantou questões de diversos seguidores e outros usuários da internet. Para aqueles que possuem imaginação fértil em demasia e para os teóricos da conspiração, a Itália foi visitada por seres extraterrestres na noite de 27 de março e o anel avermelhado é a prova disso. Quem sabe o anel seja o resultado de um boom ocasionado pela partida repentina e em altíssima velocidade da nave. Ou, alternativamente, pode ser também um recurso da própria nave para poder se camuflar, gerando o anel para desviar a atenção das pessoas. Muita gente ainda disse que se tratava de uma nave-mãe gigante. Suposições e teorias não faltam, mas para a ciência e também para o fotógrafo que já estava acostumado com os sprites, aquele não foi um fenômeno ufológico. Antes de mais nada, é bom salientar que não foi somente Binotto que viu o fenômeno. De fato, até onde se sabe, ele foi o único a capturar a imagem, mas não o único a vê-la. Como o anel luminoso possuía um diâmetro enorme, moradores de cidades e vilarejos vizinhos também testemunharam a luz avermelhada no céu italiano. E boa parte desses moradores não tinha qualquer noção de que aquilo fosse um fenômeno raro da natureza. Não foi à toa que surgiram
tantas referências a fenômenos ufológicos. Conforme o site Space Weather, o anel luminoso é o resultado de uma intensa eletrificação de tempestades e é criado quando um pulso de radiação eletromagnética de um raio nuvem-solo se propaga em direção ao espaço e atinge a base de ionosfera terrestre. Um leve anel de luz vermelho escuro marca o amplo ponto onde o pulso eletromagnético atinge, chamado de elfo em alguns países ou ELV no geral, que é a abreviação em inglês para emissão de luz e perturbações de frequência muito baixa devido a fontes de pulso eletromagnético. O fenômeno foi observado com mais atenção pela primeira vez em 1990. O site ainda pontuou que, pela raridade dos ELVs, que normalmente são capturados somente acima da atmosfera, portanto, somente por satélites ou por astronautas na ISS, o fato de Binotto ter capturado a imagem foi um golpe de pura sorte. Isso, claro, somado ao fato prévio de ele ter preparado seu equipamento fotográfico para fotografar os relâmpagos que precederam o sprite diferentão e gigante. De qualquer forma, ainda segundo o Space Weather, é a melhor imagem já feita por alguém do solo. No ano de 2020, enquanto Porto Rico se preparava para receber a tempestade tropical, batizada de Laura, o fotógrafo Frank Lucena apontou sua câmera para o horizonte, de onde já era possível visualizar flashes provocados pela tempestade, que ainda estava bem distante. Então ele fotografou um destes raros ELVs que ocorrem na atmosfera. Para que ELVs apareçam, o relâmpago subjacente precisa ser muito forte, normalmente de 150 a 350 quiloamperes. Para efeito de comparação, os flashes nuvem-solo normais atingem apenas 10 a 30 quiloamperes. A fugacidade dos relâmpagos, ou melhor, dos sprites, também foi capturada pelo Observatório Internacional Gemini, localizado em Mauna Kea, no Havaí. A foto feita em 2017, mas divulgada somente em fevereiro de 2021, mostra uma coluna de luzes azuis e vermelhas cercada por uma chama brilhante de luz branca, tão sobrenatural que parece ser um efeito especial. Esta imagem de tirar o fôlego, no entanto, é totalmente real. Ele apresenta o fenômeno do raio chamado sprite vermelho. Você poderia se perguntar, por que uma foto feita em 2017 só pôde ser divulgada 4 anos depois? A explicação mais lógica que os astrônomos dão é que, antes de a imagem ser publicada, seu teor precisou ser profundamente estudado e entendido, para que ela não fosse repassada ao público sem alguma explicação plausível. De fato, seria um desastre e uma fonte de discussões sem fim, e sem finalidade alguma, se simplesmente divulgassem a imagem livremente. Em 2021, o astronauta francês Thomas Pesquet fez uma imagem incrível a bordo da ISS, a Estação Espacial Internacional. O estranho fenômeno luminoso foi avistado sobre a Europa no início de setembro. E Thomas, que já estava com sua câmera em mãos, conseguiu fazer a imagem. Segundo o astronauta, este raro fenômeno foi fotografado antes pelo seu colega dinamarquês Andreas Mogensen, o primeiro a fazer esse tipo de imagem a partir da ISS. Em uma das suas declarações, Pesquet disse: "O que é mais fascinante sobre esse relâmpago é que em apenas algumas décadas eles foram observados de forma desinteressada por pilotos, e cientistas demoraram a se convencer de que eles realmente existiam." Avançando alguns anos, podemos confirmar que elfos e fadas são muito reais e podem estar influenciando em nosso clima também, ele finalizou.
Fenômenos como estes acontecem também em outros planetas? Bom, talvez a resposta seja muito mais do que aqui na Terra. Pelo menos em alguns planetas do Sistema Solar. Fora dele, estima-se que há muito mais. Em 2019, por exemplo, a sonda espacial Juno, enviada pela NASA, capturou eventos luminosos de grande intensidade e tamanho também na atmosfera superior de Júpiter. Segundo a Agência Espacial Americana, informou na época, sprites ou elfos podem estar dançando na atmosfera superior do maior planeta do Sistema Solar. O evento teria ocorrido no polo norte daquele planeta. Porém, além de Júpiter, outro planeta que pode conter tempestades de raios com sprites e elves é, sem dúvida, Saturno. Isso porque em sua atmosfera ocorrem violentas tempestades, semelhantes em intensidade e tamanho às do gigante Júpiter. Ainda que não tenham sido capturadas ou vistas, não é arriscado supor que por lá aconteçam fenômenos até mais interessantes do que na Terra. Se isso te despertou interesse, uma dica: em dias de tempestade com raios, tenha a paciência de olhar para o céu. Pode ser que você seja tão sortudo como foi o fotógrafo italiano Walter Binotto e consiga uma imagem que vai lhe valer pelo resto da vida. Obrigado por chegar até aqui e até a próxima. Fiquem com Deus.